Olá, bem-vindo a todos. Vamos iniciar hoje mais uma coluna para o Lugar da Fala. Nosso bate-papo hoje é com João Moura. João Moura é economista, trabalhou na PwC por 17 anos, foi também executivo de Telecom, também foi presidente executivo da Telcomp. A Telcomp é uma associação que reúne em torno de 70 operadoras de telecom. A Telcomp não inclui os grandes grupos. E hoje o João Moura é consultor. João Moura, muito bem-vindo a esse nosso bate-papo e agradeço a sua disponibilidade aí para que nós possamos conversar um pouco sobre as tendências no mercado de telecomunicações, você que tem uma experiência muito grande no setor. Muito bom, João. João Rezende, é um prazer reencontrá-lo, embora virtualmente, mas eu tomarei a liberdade de começar perguntando a você, como é que você está vendo as mudanças a partir do final dos contratos de concessão ou a possibilidade das operadoras concessionárias migrarem para autorizações. É uma mudança importante que já está sendo ventilada há vários anos, você esteve muito envolvido nessa discussão, nesses debates no seu tempo da Anatel, e agora chegou a hora de ver isso acontecer. Como é que você avalia essas mudanças? Olha, eu acho bastante positivo que haja essas mudanças na transformação de concessionárias para autorizadas. O modelo já se esgotou há muito tempo, esse modelo de concessionária, principalmente baseado na telefonia fixa. Todo mundo sabe hoje que o carro-chefe é a internet, quer dizer, o provimento de internet de alta qualidade, de alta velocidade, e essa mudança é muito importante. É evidente de que isso é importante para as empresas, para as atuais concessionárias, porque você tem uma desmobilização importante de bens reversíveis, por exemplo, que você pode fazer um processo de capitalização da empresa com venda de alguns ativos, principalmente os ativos que outrora foi classificado como bem reversível. Você tem uma maior flexibilidade, né, para as empresas nesse sentido, mas é evidente, também há um longo caminho ainda para se chegar ao final desse processo. A Anatel deve estar encaminhando esses processos através de consulta pública, apresentação ao Tribunal de Contas da União, e é evidente que sempre haverá uma expectativa por parte das empresas em relação ao tamanho da conta para se transferir de concessionária para autorização. Sempre há, evidentemente, uma preocupação do governo no sentido de rentabilizar esse processo de transformação da concessão para a autorização, e as empresas, evidentemente, ficam preocupadas, porque é evidente que elas vão analisar muito a questão do ônus em relação ao bônus, quer dizer, o que de fato, quais são os ganhos que a empresa terá em relação a essa transformação. E o risco sempre é haver discordância evidente, né? Discordância entre o que se espera, o que o mercado espera pagar pela transformação para a autorização e a expectativa de quanto o governo acha que seria importante o pagamento dessa transformação. Evidentemente que não é um pagamento, seria obrigações de investimentos, mas, de qualquer maneira, sempre existe essa expectativa entre o que o mercado quer, o que as empresas esperam desse processo e o que a Anatel e o próprio governo calculará em termos de ônus para realizar os investimentos. O internauta, como nem todos os internautas estão familiarizados com esse assunto, só chamando a atenção que as concessionárias, elas hoje têm uma série de obrigações
que custam dinheiro e que elas não são muito importantes, mas não são mais, são obrigações relacionadas à telefonia fixa e orelhões e coisas dessa natureza, que essas empresas deixariam de prestar esse serviço, reduziriam os gastos com esses serviços e, em contrapartida, assumiriam compromissos de investimento. Mas a preocupação é que investimento será feito a partir dessa troca essa troca de obrigações, porque a Anatel tem que seguir as políticas públicas, não é? E vai escolher locais, regiões, tipos de investimentos que ela vai aceitar como moeda de troca dessas obrigações. Agora, esses investimentos eles precisam ser concorrencialmente neutros, não é? Porque não faz sentido a Anatel liberar uma concessionária de obrigações em troca de um investimento num lugar que uma outra operadora já chegou com seu próprio recurso, fez o investimento, e aí vai ter alguém competindo com ela, tendo aí uma vantagem artificial. Eu, João, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta, você que militou muito tempo, né, na frente da Telcom, que são mais de 70 empresas, né, que não são concessionárias, portanto, elas não têm esse processo de se transformar em autorização, elas já são autorização, na verdade, né? Elas não são concessionárias. Caso haja essa mudança, quer dizer, essa migração, supondo que todas as empresas, todas as atuais concessionárias, aceitem os termos de migração da concessão para a autorização, quais são os impactos que você já começou a falar, mas fala mais um pouco. Quais são os impactos que você acha que tem para esse outro universo que não são concessionárias? Olha, é importante, até para atender bem as políticas públicas, que a Anatel indique ou exija investimentos em áreas que não são atendidas, não é, para realmente aumentar a cobertura no Brasil, melhorar a qualidade das redes em regiões que hoje não são atendidas. Se for nessa direção, e se a Anatel trouxer nesse processo, como está previsto, um conjunto de obrigações de compartilhamento dessa nova infraestrutura, nós vamos realmente ter um ganha-ganha, porque as operadoras, as antigas concessionárias farão esses investimentos em troca de obrigações que hoje não geram valor para elas, e esses novos investimentos poderão gerar valor, e esses novos ativos serão compartilháveis com outras empresas, evitando que haja investimento em duplicidade ou investimentos redundantes, principalmente nas regiões menos dinâmicas do ponto de vista econômico, regiões que dificilmente atrairiam investimento privado, e aí, por essa questão regulatória, nós podemos ter uma redundância, quer dizer, todo mundo vai perder, né? Então, nós temos a expectativa de que esse processo bem conduzido, a sociedade vai ganhar e a competição vai ser preservada. Obviamente que muitos cuidados precisam ser tomados dos dois lados, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado, para evitar que haja um desvio de percurso que seria danoso para a competição e para o cliente final no fim do dia, né? Exato. Entendeu? Agora, João, esse é um movimento, talvez seja assim o último grande ato aí do modelo antigo de concessões, né, que tem mais de 25 anos. Com isso, ele
ele termina, né? Ele está sendo substituído por um regime de autorizações muito mais desregulamentado. Como é que você enxerga isso, esse novo horizonte, esse novo ambiente pós-concessão? O que muda? O que o cliente deve esperar como mudança no mercado? Bom, o que nós estamos assistindo nos debates recentes sobre o avanço da internet é a discussão sempre presente de que a internet, o avanço dela é um modelo disruptivo. E eu acho isso interessante, João, porque o que nós percebemos é de que, de uma maneira ou de outra, esse próprio modelo disruptivo está atingindo as empresas de telecomunicações, quer dizer, as empresas antes concessionárias e outras empresas também do setor. Porque nós temos uma pressão enorme por aumento de infraestrutura, e eu acho que o 5G ele traz essa preocupação, quer dizer, uma pressão grande para aumentar a infraestrutura, e cresce dentro desse processo as gigantes de internet, quer dizer, você tem uma geração de receita, fruto do avanço da infraestrutura de fibra ótica, do avanço da quinta geração, mas a geração de caixa, nem toda ela vai parar no caixa das teles, porque existem outras prestadoras de serviços no mercado. Então, você tem, por um lado, uma pressão enorme para que as empresas aumentem o seu investimento em rede e infraestrutura, e, de outro, você tem, digamos assim, que a geração de receita não vá na sua totalidade, acaba não indo na sua totalidade para o caixa das empresas. E isso, evidentemente, que deve gerar, eu não diria um desconforto, mas uma pressão dos acionistas dessas empresas para que elas criem produtos que também gerem valor. É evidente que é um processo que, na minha opinião, vai perdurar, porque é evidente que com a vinda da quinta geração, você nota de que os aplicativos, ou seja, as aplicações, os provedores de serviços para aplicações digitais, que vão ganhar mais escala ainda do que propriamente as empresas de telecomunicações, que você precisa de mais rede, e, na verdade, quem produz e cria os aplicativos digitais morderão uma parte desse incremento de receita. E, no longo prazo, João, na minha visão, há um risco, embora os órgãos reguladores na Europa, nos Estados Unidos, tenham essa preocupação, pode haver, sim, na minha opinião, uma mistura entre uma fusão ou mesmo empresas adquirindo outras, empresas que têm hoje infraestrutura, tente, de alguma maneira, fazer um upgrade e também prestar serviços digitais, como as empresas de serviços digitais podem querer também, através de fusão ou aquisição de outras empresas, também controlar a infraestrutura, que isso, na minha visão, não seria bom para o processo competitivo, mas isso pode acontecer. E dentro disso, João, no seu universo, dessas empresas que você conhece tão bem, quais serão os impactos desse mundo digital, das gigantes da internet? Quais serão os impactos nesses grupos, digamos assim, mais regionais? João, realmente não deixa de ser bastante desafiador, mas essas mudanças eles vêm no bojo da reestruturação que, na prática, está acontecendo nas telecomunicações no modelo convencional, no modelo que conhecíamos há anos atrás, em que a operadora de telecom ela tinha todo o controle da sua rede, né, e do relacionamento com o cliente. Com a chegada da internet, esse controle acabou, porque o provedor de aplicações ele consegue entrar na rede e, pela rede, chegar ao cliente sem pedir licença à operadora de telecom.
né? Ela Com precisa isso, da rede, mas não necessariamente depende das redes. exato, ela não depende das teles, né? Ela depende das redes das teles, mas não precisa pedir autorização para usar a rede. Ela entra e presta serviço e diga-se de passagem, ganha muito mais dinheiro do que as próprias teles. Se você olhar as 10 principais ações do mercado americano hoje, na Bolsa dos Estados Unidos, hoje, estão todas as grandes empresas de internet e não tem nenhuma de telecom, nenhuma. Nenhuma americana, inclusive. Nenhuma americana. Então, é uma mudança muito importante. Mas essa chacoalhada que houve, assim, quebrando um pouco aquela estrutura monolítica do setor, também abriu espaço para pequenos operadores que chegaram e desafiaram aquela regra, aquilo que a gente aprendia e que se falava muito há 20 anos atrás, que é um setor intensivo em capital, que só o grande capital consegue atuar. E com a evolução tecnológica e com a demanda aquecida do mercado, provou-se que isso não é verdade. Principalmente o barateamento da fibra ótica, né? Os provedores falam muito disso. Exatamente. A fibra fibra ótica ótica, da China, inclusive, né? exatamente, caiu muito de preço. As tecnologias de uso da fibra ótica, que usam fibra ótica, como o GPON, como o WDM, as operadoras pequenas absorveram rapidamente o uso, aprenderam a usar esses recursos com facilidade e vieram crescendo rapidamente. Então, hoje, esse conjunto de operadoras competitivas tem a liderança da banda larga fixa no Brasil, tem a maior fatia de mercado. 28%, né? Eu diria que hoje é da ordem de 40%. 40%. 40%. Então, é uma parcela muito grande, e sendo que a maior parte dessas conexões, e aí ela tem a liderança disparada, é em fibra ótica. Agora, evidentemente, o processo de consolidação também vai acontecer, e já está acontecendo em grande velocidade, nas empresas menores, porque muitas dessas empresas menores nasceram e cresceram na base do heroísmo. Vamos lá, vamos fazer, vamos passar fibra, vamos crescer, faz do jeito que for possível e depois a gente acerta, depois a gente conserta. Só que essa fase acabou hoje, né? Hoje, a maioria, né, João, estão no regime tributário do simples, né? pois Uma mas vantagem competitiva razoável. muito grande, muito grande. Mas esse modelo já está se exaurindo. Então, à medida que elas vão crescendo, ela não tem mais isso. Então, hoje, qual é o dilema, voltando aí ao início da sua questão, qual é o desafio que essas novas operadoras, essas operadoras competitivas estão enfrentando? Elas têm que fazer um investimento grande em governança, em reforço da sua estrutura corporativa, para ter processos bem estruturados, e tudo isso com uma estratégia muito clara de atuação. Não adianta ela querer ser tudo, fazer tudo. Eu vou atender as periferias, eu vou ter backbones nacionais, vou atuar no atacado, agora vem 5G, eu vou atuar no 5G, vou entrar em TV por assinatura. Enfim, aquelas que tentarem dar tiro para tudo que é lado, não vão a lugar nenhum. Porque aí, evidentemente... O foco é banda larga, né? Exatamente. Quem focar em banda larga, escolher nichos apropriados de mercado e executar bem e trabalhar bem, essas empresas terão a opção de continuar no mercado crescendo com solidez, ou então
serem vendidas para os grandes compradores, grandes consolidadores que estão chegando no mercado e estão permitindo que esses empresários pioneiros monetizem seus investimentos. Nós hoje temos aí vários desses empreendedores que já venderam as suas empresas e hoje são milionários, ganharam muito dinheiro. Então, essa roda está girando, né? Eu diria que o grande desafio que eles têm hoje é que a informalidade e o espírito aventureiro que pautou o início de grande parte desses operadores regionais ou de menor porte, isso não vai servir para o crescimento daqui para diante. O crescimento daqui para diante vai exigir muito investimento em governança, em processos, em qualidade, organização, porque senão ela vai quebrar. Até mesmo porque, se ele quiser lá na frente fazer uma fusão ou vender a sua operação, ele também vai ter que estar muito organizado. Não é? Exato. Porque os compradores vão levantam as informações, querem trabalhar com um processo organizado. Né? Exatamente. Quer dizer, ninguém hoje está disposto a comprar uma empresa que tenha contingências tributárias incalculáveis, que tenha um nível de informalidade que seja muito complicado para corrigir. Não vale a pena. É necessário um balanço auditável, uma série de outros elementos. Exatamente. Para caracterizar, para entrar nesse mundo, digamos assim, de processo de fusão ou mesmo de venda, né? Exatamente. Então, as empresas, esse fim de semana mesmo, nós tivemos a notícia de uma transação anunciada, né, a Algar comprando a Vogel Telecom. A Vogel Telecom é resultado da fusão de 4 ou 5 outras empresas menores que foram se compondo e formaram uma operadora de porte e receberam uma oferta da Algar. Então, 600 milhões de reais, ou até 600 milhões de reais, o que mostra nós estamos num momento difícil da economia, isso e aquilo, e uma operadora se dispõe a fazer um investimento dessa ordem de grandeza que mostra a pujança, o potencial do mercado. Agora, João, dentro aí desse contexto de investimentos e de novos players, nós temos visto uma outra discussão e já acompanhada de movimentos importantes, que são as ditas operadoras neutras, né? Investidores que se intitulam investidores de infraestrutura, que querem comprar empresas ou comprar redes para prestar serviço para todo mundo, né? Meio que replicando aquele modelo que ganhou tanto mercado há 10, 15 anos atrás, que era o mercado de torres de telecom, de torres de celular. E agora essa mesma ideia está sendo revisitada para o segmento de redes, de fibra, de última milha. Como é que você enxerga isso? Isso também é uma mudança e uma tendência importante, né? É uma mudança importante, eu acredito até que possa vir a revolucionar o mercado de telecomunicações no Brasil, mas existe algum diferencial. É muito diferente uma operadora neutra de torre para uma operadora neutra de rede, porque a complexidade de você gerenciar uma rede móvel, por exemplo, uma rede de dados, e aí você tem toda uma série de questões ligadas à segurança, ao tráfego de dados, uma série de complexidade de que não tem de forma nenhuma na operação de torre. A torre é uma operação até simples do ponto de vista de gerenciamento dela. Já as redes exigem um outro tipo de investimento e eu acredito, inclusive, que um outro tipo de custo, inclusive, para fazer
esse gerenciamento, porque não é razoável de que você tenha uma operadora, por exemplo, neutra de infraestrutura que vai fazer aluguel de rede, por exemplo, apenas para uma empresa. Ela tem que explorar toda essa capacidade. Gerenciar torres é uma coisa, gerenciar redes é outra, ou seja, você teria, de alguma maneira, que esperar os modelos que virão a ser implementados, quer dizer, acreditar que é possível, evidentemente, a tecnologia permite isso, ou seja, permite essa operação, as operações também de rede, através, evidentemente, de segurança, através de tecnologia, mas eu acho que ainda é um modelo que nós precisamos ver na prática, ou seja, teoricamente, acredito que possa ser os próximos passos, quem quer gerenciar a infraestrutura, e até eu queria citar a questão do MVNO, que avançou pouco no Brasil, né? O MVNO, que é uma forma de operadoras virtuais, né? De operadoras que operam em cima de outras redes. Portanto, eu acredito que ainda é cedo para que nós tenhamos alguma avaliação desse processo. Temos que ver na prática como é que isso vai funcionar de fato, né? Lá no mercado, lá no campo. Pois é, mas na prática a gente não sabe como vai funcionar, mas nós estamos vendo que grupos importantes ou investidores importantes internacionais estão fazendo apostas ou anunciando ou planejando investimentos muito significativos, né? Nós estamos falando aí de muitos bilhões de reais em investimentos em redes neutras e parece meio intuitivo que esse negócio só vai funcionar bem se ele conseguir botar muitas operadoras usando a mesma rede. Então, e aí aumenta a complexidade, né, irmão? Exatamente. Aumenta a complexidade de gestão e tem aí todas as questões concorrenciais que vão surgir e que terão que ser tratadas, mas parece que é uma condição sine qua non para o negócio dar certo, é que ele atue, que esse novo operador realmente seja neutro, mesmo quando ele tem um sócio que é um grande cliente. Esse sócio não pode ter vantagens, não pode ter privilégios no atendimento, senão o modelo desmorona. Você acha que o mercado brasileiro está maduro para essa mudança, ou seja, de empresas que até nós falamos lá atrás, que controlava tudo, desde a rede até o cliente, passar todo o seu processo, pelo menos de rede, na questão da rede, passar isso para um operador neutro? Nós estamos maduros para esse processo de transição. E mais, você acredita no que surgirá do edital 4G um operador neutro? Olha, a primeira parte da pergunta é mais fácil. Não que o modelo seja fácil, eu acho que vai exigir muito esforço, não só das operadoras existentes para atuar num ambiente em que ela não controla a rede, mas esses novatos, esses que estão chegando, estão aportando bilhões na aquisição dessas redes, na expansão dessas redes, essas novas empresas terão que aprender muito rapidamente a dinâmica do mercado, não só as necessidades, as demandas das grandes operadoras, mas dos pequenos, que hoje constituem um cliente importantíssimo para esse segmento. Então, vai ter que ser um processo de aprendizado das duas partes muito intenso, né? Muito intenso e precisa ser rápido, porque o mercado, o setor, a atividade precisa ganhar credibilidade. Então, não pode começar torto, porque se a credibilidade não se estabelece desde o primeiro momento de que realmente trata-se
tratam-se de redes neutras, não vai ser depois que vai consertar, vai ser muito pior. Ô, João, então, Agora, dentro a desse... parte difícil da pergunta é a rede móvel, que evidentemente gera aí uma complexidade ainda maior. Mas toca Não, lá, diga. mas eu queria fazer uma pergunta dentro desse debate, que até há pouco tempo nós estávamos discutindo essa questão da possibilidade da resolução conjunta ANEEL e Anatel resolver a questão da ocupação dos postes, mas eu vou falar especificamente em relação a preço. Há informação no mercado que as empresas que poderiam ter interesse, por exemplo, em ser operadora neutra da rede de postes, dos postes, né? Ela não estaria disposta a fazer essa operação em virtude de que, com certeza, tanto a ANEEL como a Anatel vai tentar regular esse preço de ocupação dos postos, através de modelo de custo, vai tentar regular. E que essas empresas não estariam dispostas, vamos dizer assim, a investir no mercado regulado. E isso também vale para a questão dos operadores de rede neutra, que fora dessa questão dos postos. Eles esperam sempre uma maior fluidez e menos regulamentação por parte da Anatel. Você acha que a Anatel, pela sua experiência, no caso do surgimento dessas grandes operadoras de infraestrutura, os operadores neutros, tende a, vamos dizer assim, a colocar uma regulamentação mais forte nesse processo por conta de competição, utilização de rede, uma série de outras questões? Olha, não, eu acho que a Anatel não vai, eu não espero que a Anatel pule na frente tentando regular essa questão. Eu analisaria assim, dois aspectos que você mencionou muito interessantes. O primeiro é se os operadores neutros realmente ganharem espaço, como se pretende, tudo indica que eles poderão oferecer acesso às redes, às suas redes, por múltiplos operadores que assim não precisarão construir a sua própria rede. Então, isso daí já alivia a demanda por espaço nos postes. Quer dizer, quando se discutia há 15, 20 anos atrás o unbundling, né, a nova operadora poder usar as redes existentes, esse processo não funcionou porque os grandes grupos não toparam alugar isso. Agora, eles estão topando até de uma forma muito mais intensa, que é via uma separação estrutural, quer dizer, passando as suas redes para um terceiro. Se esse modelo acontecer, nós vamos ter aí uma diminuição na demanda por ocupação de postes. Então, tende a aliviar o problema. A ideia que foi cogitada, o que tem sido falada pela Anatel, de ceder o espaço de postes para ser explorado por um terceiro, esse eu acho que não vai para frente, porque esse terceiro, não, como você bem disse, não vai querer entrar num negócio que o preço dele é regulado pela Anatel. E a Anatel não poderá conceder um espaço de poste para ser explorado em bases monopolistas, porque isso seria um desastre. Então, essa ideia de ter um agente explorando o poste, eu não acredito. Eu acredito que esse agente poderá ser, no máximo, um prestador de serviço, não um explorador. Agora, a Anatel, eu acredito que ela vai deixar o negócio de redes neutras fluir e só vai intervir se surgir uma situação de conflito repetitivo
e não, mas ela não vai partir na frente tentando regular o processo. Bom, e como é que você, saindo um pouco do assunto de operadoras neutras, desse processo, inclusive passando um pouco para discutir essa questão da ocupação de postes, né, que também está sendo pensado num operador neutro para esse processo, como é que você vê, você falou um pouquinho lá atrás, como é que você vê o movimento de consolidação das empresas menores? Até você disse que a própria empresa que foi vendida essa semana, né, foi anunciada essa semana, para a Exato. Algar, já era fruto Vogel, né? Foi a Vogel A Vogel já que era fruto de uma consolidação. Esse processo, continuará esse processo de consolidação? eu acho que sim. Hoje a gente está vendo vários grupos de investidores com fundos de investimento por trás, com muito apetite para atuar nessa tese de consolidação, de formar empresas com musculatura, não é, como um dia desses foi anunciado, uma empresa que terá 1 bilhão de receitas em pouco tempo e tal. E aí, então, a forma mais fácil de atingir essas metas de crescimento é via aquisição, né? Agora, eu tenho certeza que esses investidores serão muito seletivos. Eles não vão comprar qualquer coisa por qualquer preço. Eles vão comprar aqueles operadores regionais ou aqueles operadores menores que estejam melhor organizados, que tenham uma estratégia bem estruturada, bem clara, porque esses sim vão fazer a diferença. Pegar empresinhas que estão aí desorganizadas, trabalhando de qualquer maneira, essas vão ficar entregues à sua própria sorte, eu acho. Ok. Então, realmente, investir em governança, investir na construção de um plano estratégico sólido, qualifica essas empresas menores para participar de processos de consolidação que podem ser exitosos, podem ser economicamente muito atrativos, né? Muito interessantes, né? Mas eu queria mudar um pouquinho e tocar numa questão que eu sei que nem sempre você gosta de falar, mas aqui a gente está entre amigos, eu quero lhe provocar um pouco assim sobre a sua visão da agência, da Anatel, daqui para frente. Você, João Rezende, como presidente da Anatel, no seu mandato, você teve um papel determinante, muito importante, para a criação de regulamentos assim que hoje são seminais, são importantíssimos para a agência, como o PGMC, e também regulamentos como a Resolução 4 de postes, que falamos até há pouco. E, além disso, você teve um papel muito importante na formação de quadros, que hoje têm papel importante na agência. Você ajudou, você identificou talentos e deu oportunidade, incentivou o desenvolvimento de vários dos principais executivos que estão na agência hoje. Então, um trabalho muito importante e que qualifica a agência para o próximo passo. Como é que você enxerga agora os desafios que a Anatel tem hoje e nos próximos anos? Olha, eu sempre digo o seguinte, cada momento tem seus desafios, não é? Eu acho que os desafios são dados historicamente, quer dizer, você não tem digamos, cada gestão enfrentou os desafios que são cobrados, muitas vezes, da sociedade, do próprio governo, do próprio mercado. Eu acredito que a Anatel
fez e vem fazendo um papel importante. A agência é uma agência que, de alguma maneira, comparando os outros serviços de infraestrutura, a Anatel vem dando conta de prover infraestrutura, como fez com frequências e modernizando essa infraestrutura. É evidente que sempre vai haver, às vezes, algum tipo de discordância entre o que a Anatel tem como interesse, evidentemente focado em alguns pontos importantes, e o que, às vezes, as empresas desejam. Mas eu acredito que a Anatel está indo bem, ou seja, cumprindo o papel dela, buscando fazer uma boa gestão de espectro, procurando colocar espectro à disposição do mercado. Tem uma discussão de preço, evidente, que as empresas também olham essa questão de fazer os seus investimentos. Buscar também a qualidade no serviço, buscar, de alguma maneira, garantir a competição, né? Garantir um processo competitivo, garantir um processo de competição. O órgão regulador sempre é importante que a competição seja preservada, e é evidente que a Anatel, eu acho que ela cumpriu o seu papel histórico, vem cumprindo o seu papel histórico. Acredito de que as demandas e as pressões pelo crescimento da internet, eu acho que a Anatel vem dando conta de promover isso, de colocar isso à discussão do mercado. Claro que nem sempre de forma consensual, mas isso faz parte do processo. Faz parte do jogo. Faz parte do processo democrático. Mas tem um ponto aí que eu gostaria de retomar, de provocar não, que eu nunca vou lhe provocar, mas que eu vou lhe lembrar, que é o seguinte: ninguém tem dúvida da importância do papel da Anatel, por exemplo, na gestão de espectro, por exemplo, na gestão da concorrência, mas um aspecto que foi muito importante e durante o seu mandato você teve uma atuação assim muito forte, foi na questão de atendimento a cliente, de qualidade de serviços, inclusive tomou medidas que sem precedentes na época, não é? E mais adiante, ainda na sua gestão, foi editado o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, que foi objeto de ações judiciais e de muita polêmica. Você acha que o setor amadureceu nesse aspecto e essa tendência hoje de autorregulação e de uma postura menos de fiscalização e de punição tem lugar? O mercado já amadureceu para ter uma atuação menos dependente do regulador? Como é que você vê isso agora? Eu creio que sim, eu acho que já é possível que as empresas encontrem uma forma evidente com o acompanhamento da agência, porque a agência sempre vai ser cobrada em relação à qualidade, a sociedade cobra isso da agência. Inclusive, agora foi uma iniciativa muito boa da agência, agora o lançamento, não sei se você viu, do mapa de cobertura, um sistema onde você digita o município lá e está onde está a cobertura de 4G, de 3G, de 2G. Achei uma iniciativa muito boa. Isso dá transparência para o cidadão, ele pode acompanhar onde há a cobertura de serviços. Eu acho que isso é importante. Eu acho que as empresas também têm interesse de evoluir nessa questão do atendimento ao cliente e eles vêm fazendo esse processo. Agora, é evidente que a agência, às vezes, tem uma medida, às vezes, mais intervencionista ou menos intervencionista. Esse é um processo que todo mundo vai amadurecendo e é bom para o mercado, é bom para as empresas, é bom para o consumidor e é bom para a agência também esse processo de amadurecimento em relação à cobrança e de melhorias na qualidade do serviço prestado. Eu acho que você tem razão e
nós Agora, essa temos aí. pergunta nós não tínhamos combinado, né? Essa última Nós não pergunta. tínhamos, Você como exagerou um algumas pouco. outras também não, mas essa pergunta, eu sei que esse tema é muito caro a você e é muito importante para as grandes operadoras. Eu tenho certeza que as grandes operadoras hoje estão investindo bastante na criação das suas próprias estratégias de aperfeiçoamento do atendimento ao cliente, que contrabalanceia aí, ou que equilibre aí, ou que cria aí uma boa relação de custo-benefício, porque se quiser fazer tudo o que pode fazer para atender o cliente, quebra a empresa. E se não fizer, quebra também, porque o cliente vai embora se o serviço não for ruim, se o serviço for ruim. Então, é uma questão que exige aí um desenvolvimento, um trabalho na área de estratégia das operadoras grandes e médias muito, muito inteligente para para se saírem bem e evitar problemas, danos reputacionais, como algumas operadoras tiveram no passado, por receber publicamente punições gravíssimas e tudo mais, né? Mas, João, eu sei que o relógio está contra a gente, mas a gente não poderia encerrar essa conversa sem falar um pouco da perspectiva da chegada da tecnologia 5G e do leilão aí que já estão dizendo que pode ser que saia em julho ou agosto. Como é que você vê essa nova página da história das telecomunicações no Brasil? Essa é uma pergunta interessante, mas antes de falar do leilão de quinta geração, eu acho que é muito importante situar o processo da internet, ou seja, o processo de aumento dos investimentos em infraestrutura voltada para a economia digital, porque isso tem um impacto enorme no processo econômico, né? Na produtividade econômica. E nós sabemos que isso é uma corrida contra o tempo, é uma corrida tecnológica contra o tempo. Ou seja, o Brasil tem que ter uma infraestrutura de ponta, não só para atender, evidentemente, eu, você, ou as pessoas com o seu telefone, seu smartphone, mas também para atender o setor de pesquisa, a educação. Inclusive, nessa pandemia, João, nós tivemos um dado que eu considero muito grave para o processo de educação no país. 85% dos alunos de escola privadas têm acesso à internet e apenas 43% dos alunos de escola pública têm acesso à internet. Isso pode gerar uma enorme diferença de aprendizado, isso pode prejudicar lá na frente a produtividade da economia, porque nós vamos ter pessoas chegando no mercado de trabalho sem as condições de conhecer o processo da internet. Então, eu acho que o leilão do 5G é importante por isso, porque nós não podemos, o país não pode ficar aquém de outros países que estão mais avançados. E, olha, nós temos coisas importantes para acontecer, do ponto de vista de pesquisa, tecnologia, investimento, numa série de outros itens que compõem, vamos dizer assim, o complexo sistema digital da economia. Por exemplo, se você olhar muitos serviços públicos no Brasil que atendem diretamente ao usuário estão muito defasados tecnologicamente. E eu acho que isso deveria ser uma preocupação também dos governos em providenciar uma melhoria no processo de digitalização dos serviços públicos, atender melhor o cliente, melhor o contribuinte, né? Vamos dizer assim, atender melhor a sociedade. Então, acho que o 5G ele vem também nessa direção, também de melhorar as aplicações públicas, os serviços públicos também melhorar do ponto de vista da sua digitalização, melhorar o sistema educacional brasileiro, que isso é um desafio. E nós estamos, vamos dizer, às portas da quinta geração, se fala, mudando um pouco o eixo aqui, se fala um pouco de a possibilidade de operador neutro, de ter competidores nos lotes regionais, mas isso nós vamos ter que esperar
para ver exatamente o que vai acontecer nesse processo. Tem a questão lá da rede privativa do governo, tem a questão daquela rede pública a ser construída na Amazônia, tem essas dificuldades ainda para se montar esse edital com essas condições, no momento que você sabe que nós estamos atravessando uma pandemia, existe uma preocupação evidente de retorno, de rentabilidade, por isso que um quarto competidor, como desejável, a Anatel deseja ter um quarto competidor, fica mais difícil, porque os desafios são muito grandes. Um quarto competidor, ou seja, iniciar um processo do zero, e também até mesmo para os operadores regionais, já que você tem uma série de garantias, de processo de garantia para participar do leilão, que pode dificultar a concessão final do leilão. Realmente, eu acho que a Anatel trabalhou muito bem na montagem do edital, de forma a deixar portas abertas, tanto para um quarto operador, que não tenha nada e que queira montar uma rede nacional. Ele vai ter aí um conjunto ele vai ter a possibilidade de adquirir espectro em várias faixas importantes, mas ele vai começar como um quarto operador, que é extremamente desafiador. Do ponto de vista dos regionais, também não é uma tarefa simples, porque os investimentos, as regiões no Brasil são muito grandes, fazer os investimentos não é trivial, a não existência, eles começarem do zero, sem uma estrutura legada, dificulta, né? Mas seria realmente muito bom ver aí operadores regionais trazendo inovações, trazendo novos investimentos, ou levando as fronteiras aí da nova tecnologia mais rapidamente a lugares hoje desatendidos. Mas, nesse momento, temos que trabalhar para fazer isso realidade, né? Bom, João, acho que nós até extrapolamos o horário um pouquinho, nós ficamos fazendo um bate-bola aqui. A ideia era entrevistar você e você acabou me entrevistando. Mas valeu do mesmo jeito, foi uma troca importante. Eu queria agradecer você por essa oportunidade de a gente trocar fazer esse bate-papo aqui. E quem sabe a gente, logo depois do leilão, a gente faz um outro bate-papo desse. Muito bom. Eu não poderia perder a oportunidade de lhe entrevistar, porque com toda a experiência que você acumulou nos seus anos na Anatel e depois trabalhando no setor privado, trabalhando com outras operadoras, realmente é um testemunho importante e eu tenho certeza que os nossos internautas aprenderam bastante. Muito bom, até a próxima. Muito obrigado.